A seguir, Hora da Notícia. Precisamos falar sobre educação. Esse foi o tema discutido em um seminário que reuniu estudantes de cursos de licenciatura, também professores, aqui em Passo Fundo. Uma entrevista com o ex-procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Roberto Tardelli, que atuou no caso Suzane von Richthofen, que matou os próprios pais em 2002. Toda sexta você fica por dentro da agenda de competições para o fim de semana dos atletas apoiados aqui pela UPF. E ainda uma banda com 14 anos de história, os Gatos da Madame, participam hoje do quadro Acorde. Hoje é sexta, 13 de outubro, é Hora da Notícia. Precisamos falar sobre educação. Esse foi o tema de um debate promovido aqui pela UPF, que falou sobre um dos principais fatores do processo educacional, o professor. Olha só. O auditório da Escola Notre Dame estava cheio de estudantes, funcionários e, claro, professores. É que o assunto não podia ser mais atual, a educação. No palco, os debatedores falaram sobre a valorização da carreira do magistério. Nós estamos vivendo um momento muito massacrante do ponto de vista do professor estadual. Ou seja, hoje a nossa luta pela dignidade da profissão passa também por receber o salário em dia, além das condições de trabalho e as condições do professor de uma forma geral muito complexas. Então, discutir educação hoje, para falar de educação, de professor para professor, é muito importante. Eu acredito, sobretudo, que o professor tem que falar mais de educação, para que outras pessoas, outras profissões não digam o que tem que ser feito pela educação. O professor tem que ser também o protagonista daquilo que ele entende ser fundamental para a educação do Brasil e a educação do Rio Grande do Sul. Um dos temas abordados foi a mudança da base curricular comum e também do ensino médio. Mudanças que influenciam muito na rotina do professor. Nós não fomos formados para esta realidade de interdisciplinaridade, de projetos interdisciplinares, de itinerários formativos que prevê a nova lei do ensino médio. Nós ainda fomos formados nas caixinhas, em que cada professor cuida da sua disciplina, entra na sala de aula, dá a sua aula e vai embora, com toda a competência, com toda a excelência do seu trabalho docente, mas essa perspectiva de trabalho em equipe, de interdisciplinaridade, nós não fomos formados para isso. Portanto, a formação continuada dos professores é de extrema importância para que a gente consiga, então, nos formar, aprender a fazer, não é, para dar conta dessa demanda. Dos mais de 70 mil alunos formados pela UPF, pelo menos 30 mil hoje são professores. Até hoje nós temos dado continuidade a todos os cursos de licenciatura, aos 12 cursos de licenciatura da nossa instituição. Então nós formamos professores, nós temos preocupação com a formação, nós temos preocupação com a carreira do magistério desses professores e nós entendemos que nós devemos falar sobre educação e lutar pela educação. Na Universidade de Passo Fundo nós temos a Coordenadoria das Licenciaturas, que nós chamamos de Corlicem, que é composta por coordenadores dos cursos de licenciatura e nela nós trazemos diferentes discussões e uma delas que nos inquieta e que impacta nesse momento é o momento que a educação vive. Precisamos conversar, precisamos mobilizar as pessoas e nós temos muitos desafios pela frente. Então a universidade, e, assim, com seu apoio e parceria, né, com os professores, ela se coloca junto nesse processo para que nós possamos pensar numa educação de qualidade. Já estão abertas em Passo Fundo as inscrições para a terceira edição do Prêmio Funcultura. Os projetos devem ser inscritos até 28 de novembro. Ao todo, 8 projetos das áreas do teatro, música, literatura e eventos culturais serão premiados com o valor de R$10 mil cada um, totalizando 80 mil para a realização das ações que foram propostas. Até o momento, o Funcultura já premiou 15 iniciativas culturais de Passo Fundo. Em 2002, a jovem Suzane von Richthofen
armou a morte dos pais, junto com o namorado e o irmão dele, os conhecidos irmãos Cravinhos. Até hoje, essa é considerada uma das histórias de investigação policial mais lembrada pelos brasileiros. O ex-procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Roberto Tardelli, atuou diretamente no caso. Ele esteve em Passo Fundo esta semana no 5º Seminário de Ciências Criminais, promovido aqui pela Faculdade de Direito da UPF. Nós conversamos com ele sobre esse caso e também sobre outras questões ligadas à área criminal do Brasil. Veja só. A gente tem que pensar o seguinte: aquele caso, quando aconteceu, ele marcou pelo ineditismo. Normalmente, os crimes intrafamiliares são crimes que a gente chama crimes de ímpeto. As pessoas não planejam esses crimes. Eles ocorrem em famílias chamadas de disfuncionais, aquelas famílias que não estão marcadas pela união de seus membros, solidariedade de seus integrantes. As tensões vão aumentando até que um dia tudo explode e acaba acontecendo uma tragédia. O que caracterizou esse caso foi exatamente o oposto disso tudo. Era uma família absolutamente convencional, era uma família de classe média, era uma família como muitas famílias de classe média são. Até que um dos seus membros começa a planejar e o faz de uma forma absolutamente milimetrada, passo por passo, momento por momento, de como matar ambos os pais, sem que ninguém percebesse. Tudo foi feito de uma forma de tamanha discrição, né, que isso torna esse caso quase que inédito no mundo. Eu esperava que se discutisse mais a necessidade, porque sempre se falou em diálogo de pai e filho, desde que eu entendo por gente, certo? Se fala em diálogo de pai e filho, diálogo entre as famílias, mas na verdade não é um diálogo, né? Na verdade é um monólogo, em que um só fala e o outro só escuta. Um acha que está falando e o outro finge que está escutando. Certo? Trabalhar esse diálogo, trabalhar as relações domésticas, aproximar-se dos filhos, é uma tarefa muito mais difícil do que a gente pode imaginar. Porque você tem não apenas que compreender o seu filho, você tem que respeitá-lo. Como é que a gente corrige isto? A gente tem que mudar de atitude, nós não mudamos. Eu acho que a grande lição que o caso Suzane mostrou é que nós não conseguimos alterar o nosso comportamento. Nós estamos numa sociedade profundamente autoritária. Claro que esse autoritarismo se transfere para a sociedade. Claro que essa intolerância que a gente pratica em casa se transfere para a sociedade. O Brasil, esse é um outro dado estatístico também mundial e é absolutamente aceito, é o país que mais prende no mundo. Nós vivemos duas guerras: a guerra contra o crime e a guerra contra as drogas. A UPF recebe na próxima segunda o Procurador-Geral de Justiça Fabiano Dall'Azen. Ele vai fazer uma palestra aberta à comunidade sobre direito penal. O encontro está marcado para 6h30 da tarde no Salão de Atos da Faculdade de Direito. Dall'Azen, que assumiu recentemente a chefia do Ministério Público Estadual, é natural de Carazinho, fez toda a sua formação em Direito pela UPF e também atuou como promotor de justiça em Passo Fundo. No próximo bloco, a gente mostra o trabalho musical da banda passofundense Gatos da Madame. Nós já voltamos. A programação da Expo Marau, aberta ontem no feriado, ela segue até domingo. Em função da chuva, as atividades do Dia da Criança que seriam realizadas ontem foram transferidas para o domingo, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Quem for até o Parque Lauro Ricieri Bortolom, em Marau, vai conhecer as potencialidades do município, além de aproveitar a gastronomia local. Também vai curtir shows e apresentações artísticas.
E começa neste fim de semana o horário de verão. À meia-noite de sábado, os relógios devem ser adiantados em 1 hora. O horário de verão vai até 18 de fevereiro de 2018. A economia na última edição foi de 159 milhões de reais. O resultado ele ficou abaixo do esperado. Isso levou o governo a cogitar a hipótese de suspender o horário de verão, o que acabou não se confirmando. Estamos no dia 13 de outubro e já choveu 38% acima da média do mês de outubro em Passo Fundo. De acordo com a Embrapa Trigo, já são 180 milímetros de chuva e o esperado para os 30 dias era de 153. Toda essa chuva fez com que 25 municípios decretassem situação de emergência no estado. Ontem à noite, uma árvore caiu sobre a BR-386 em Soledade, durante a ocorrência de mais um temporal. Os bombeiros trabalharam por mais de 2 horas para a retirada da árvore da pista. Nós vamos agora ver, então, como fica o tempo nos próximos dias. O tempo segue encoberto com chuvas neste sábado. Mínima prevista de 15 graus e máxima 18. A previsão para o domingo é de tempo instável. O sol aparece entre nuvens. Mínima 11 e máxima 21 graus. Chegou a hora de conferir a agenda para o fim de semana dos atletas apoiados aqui pela UPF. Neste sábado, o Esporte Clube Vila Nova vai jogar contra o Esporte Clube Novo Hamburgo pelo Campeonato Estadual da Nova Liga de Futebol Infantil. O jogo acontece no Centro de Treinamento do Independente Vila Nova, em Passo Fundo. A categoria 2006 entra em campo às 2h30 da tarde e a 2007 às 15:45. Também no sábado, a equipe BSB Bills UPF joga pelo Campeonato Estadual de Voleibol Adulto Feminino. A equipe vai enfrentar o Vôlei Santa Maria Associação Esportiva em Santa Maria. Os triatletas Ricardo Rosa e Gustavo Renz disputam o Campeonato Gaúcho de Triatlon Olímpico. A prova vai ser domingo em Osório. E o Thiago Pérez estreia no Circuito Internacional do Brasil Tour Camp Paraná, que acontece no domingo em Ponta Grossa. A banda já tem 14 anos, lançou o primeiro CD autoral e recentemente apresentou as músicas em um show ao vivo no Teatro do Sesc. Vamos saber um pouquinho mais dos projetos musicais da Gatos da Madame no Acorde de hoje. A referência do nome vem dos felinos, pelo ar misterioso, também sensitivo, pela independência e pela liberdade. O acorde de hoje tem o prazer de bater um papo com 2 dos integrantes da banda Gatos da Madame. Sejam muito bem-vindos, um prazer receber vocês aqui na UPF TV, no Acorde. Em 2016, o ano passado, a gente bateu um papo lá no Estúdio D para falar justamente então da caminhada da banda, também do repertório. Tocamos no trabalho autoral que tu tens aí em mãos. Em mãos, né? Exatamente. E Pop temos... Rock ou Dance, nada mais importa. Que a gente vai falar na realidade que depois daquela gravação que a gente acabou entrando num consenso de dar o devido valor para esse material, que é muito bacana, que é muito legal. Esse devido valor, então, resultou justamente num show gravado ao vivo no Sesc Passo Fundo. Isso, que daí a gente quis abranger e fazer todo esse trabalho que o Sérgio comentou, porque eu gravei isso aqui antes de ainda... Foi um período que eu fui embora, então a gente não tinha feito o show. E aí, graças a Deus e as técnicas de alguns parceiros aí que nos apoiaram bastante, a gente pôde fazer um bom trabalho que vamos estar divulgando aí pro pessoal. Isso, na realidade foi feita uma parceria com o Sesc, né? A gente buscou o Sesc.
toparam a ideia de a gente tocar no Dia Internacional do Rock, no dia 13 de julho. Então a gente teve todo o tempo de preparar um grande show, onde a gente pôde contar com várias parcerias, tanto no som, na luz. A gente teve uma atriz em cena, que era a Madame, né? Os Gatos da Madame tinha a Madame. 10 autorais foram apresentadas. Isso, todas. E esse é um projeto, então, essas músicas vão estar mensalmente sendo postadas na página de vocês para divulgar esse trabalho, então. Isso, já Áudio saiu a e vídeo. primeira, né? A primeira Só música, Você? Só Você, que já está disponível. Então o pessoal procura Gatos da Madame Oficial, Só Você, tá? Gravado ao vivo no Teatro do Sesc. Mas logo vai estar a outra, a gente tá só finalizando o nosso vídeo e já vai postar. Depende de um técnico aí que ficou de passar Pois as é, músicas. isso a gente vai deixar por isso mesmo, né? O Rafael aqui, nosso colega de áudio aí, que deu um baita apoio para vocês e sempre tá apoiando a gente também. Bem, eles fazem um trabalho autoral, mas também realizam alguns tributos. Falem um pouquinho, então. Tem tributo aí de quem? A gente já tá há um bom tempo fazendo o Titãs, a gente faz o Paralamas também, e a gente sentiu isso de fazer um trabalho muito pro nacional. O rock nacional, ele tá, a gente acha que parado, e por isso que a gente tá resgatando, a gente se identificou com esse trabalho. Mas também a gente organizou o nosso Radio Hits, que toca só as carimbadas, né, das rádios, as mais radiofônicas possíveis. Então, tanto nacional quanto internacional. E a partir de agora, até o final do ano, a gente tá fazendo uma mini turnê aí somente de som nacional. Excelente, então. Conhecemos um pouquinho aí desse trabalho mais atual de 2017, da Gatos da Madame, com o Marcos e também com o Sérgio. Falta o Zico, também falta o Diego. Um abração pra eles aí. Confiram então nas redes sociais da Gatos da Madame. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Agradecemos cada vez mais o convite e obrigado a todos, a equipe aí. Ficamos muito felizes. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. O acorde de hoje volta na próxima semana. Fica sempre aquela dica, então acorde para todas as manifestações artísticas. Até mais. Mas no fundo eu sei que sou um bom rapaz. Quebra-cabeça em que vivo. Você é a peça que eu preciso. Jogado no tapete da sala. Sonho que me abraça e me faz. Hora da Notícia fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana e até segunda.